percebe uma ampliação do modelo do cuidado em saúde baseado em evidências. E, para isso, os estudos de revisão são fundamentais, né, para essa prática. Além disso, a publicação e a escrita de artigos são a principal forma de divulgação desse material. Então, nós, como biblioteca, desejamos que todos vocês aproveitem, gostem do material, aprendam bastante e que possa ser útil, né, nas pesquisas de vocês mesmos. A gente vai ter à tarde, de novo com a Ana, quem quiser se inscrever, eu não sei se aconteceu alguma coisa, porque a gente teve tantas inscrições, eu pretendia fazer na biblioteca, era um espaço pequeno. A gente teve tantas inscrições que eu falei, vou abrir para o elefante. E aí nós estamos em número menor, mas espero que seja gostoso, deleitoso, aconchegante. Agora convido aqui o professor Helder, que vai fazer para a gente umas palavras de abertura aqui para a gente, né? Bom dia a todos. Queria inicialmente cumprimentar a Lise como diretora da nossa biblioteca setorial, na UNIP, também os bibliotecários, Leonardo, Francisco, os nossos convidados, Carolina e Ana Carolina, bom dia a todos os presentes, né? Sejam muito bem-vindos e é uma enorme satisfação poder estar aqui agora com vocês. Eu queria passar, inclusive, para vocês uma observação minha, uma vivência, poderia dizer. Eu estou aqui na gestão, acho que vai fazer 2 anos agora, em fevereiro, né? E desde o ano passado que eu conheci Lise, né, como diretora, os demais bibliotecários, enfim, todas as pessoas da biblioteca. E é a partir disso, então, dessa vivência, né, com eles, eu comecei a ver e observar que hoje em dia a biblioteca é muito diferente do que a gente imaginava, pelo menos na época que eu era estudante, né? Porque na época a biblioteca normalmente era um lugar extremamente silêncio, né? Silente, as pessoas se conversassem tinham que ser muito baixo, né? Mas era um lugar onde, na verdade, se prestava ao serviço de emprestar os livros, receber os livros, enfim, essas tarefas que são extremamente importantes, mas que hoje eu vejo que a nova biblioteca, estou chamando assim, que essa nova gestão, com essas pessoas que são pessoas extremamente empolgadas, pessoas extremamente atualizadas no que diz respeito às novas tecnologias. Então, o que eu percebo é um trabalho que tem colocado a nossa biblioteca num lugar extremamente diferenciado. Haja visto essa iniciativa dessa semana, né, e outras que nós temos acompanhado, dos próprios bibliotecários se prontificarem para receber os alunos, né, para poder dar cursos, ferramentas que hoje nós temos na internet, enfim, uma nova forma de ver, eu acho que eu poderia dizer, o conhecimento, né, o serviço prestado pela biblioteca. Então, assim, é uma grande satisfação, tá? Quero parabenizar vocês, não só pelo evento de hoje, né, que vocês estão organizando, essa semana, na verdade, né, mas também por toda essa dedicação e toda essa nova forma de nós colocarmos a literatura, o conhecimento, os livros, né, a disponibilização dos nossos estudantes, né? Acredito que, comentava com a Lise agora, que os nossos alunos, eles concorrem com as aulas, né? Então fica naquela dependência dos professores poderem liberar os alunos para eles poderem vir para cá. Minha impressão, os professores devem ter combinado como até na hora do intervalo, alguma coisa assim, para eles poderem vir. Não dei uma mensagem agora, mas, como é que se diz? É uma nova cultura, viu, Lise? Eu acho que toda uma reeducação da biblioteca, eu acho que a gente poderia dizer, né?
Então, todo começo é assim, né? Eu acho que é uma busca de espaço, para eles entenderem que a biblioteca hoje é muito mais do que simplesmente um lugar para que a gente possa buscar os livros, como eu disse. Então, eu acho que isso é um processo que está começando e que a gente, com certeza, ainda nessa primeira semana, vai continuar toda essa divulgação. Eu queria, já encerrando, né, porque é uma fala de abertura breve, né, dizer que, principalmente para vocês alunos, que talvez vocês não tenham dimensão, mas é importante que vocês saibam. Bom, a cada ano, cada 2 anos, ou um pouquinho mais, todos os cursos são renovados no que diz respeito ao seu credenciamento, né? Então, isso é um processo complexo, né? Que envolve professores, envolve os estudantes, desde a prova do Enem, né? Então, a prova do Enem tem um peso enorme no que diz respeito ao conceito do curso e uma série de outras questões. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque não é só isso, né? Todas as referências bibliográficas que são citadas, por exemplo, também interferem. Então, nós recebemos um conceito também por conta das referências e da biblioteca, né? E eu estou exatamente ressaltando um outro trabalho que a nossa biblioteca setorial, por conta de todos que estão aqui e aqueles que estão lá também, né, Lisa, fizeram um trabalho enorme, magnífico, com as ferramentas que eles dispunham, que é Excel e todo o acervo. Enfim, criaram todo um banco de dados e esse banco de dados conversa com todas as disciplinas de todos os nossos cursos. Vocês têm ideia? Acho que estão quase 500 disciplinas em todos os cursos. E é onde que eu quero chegar para finalizar. É que isso vai permitir que nós possamos colocar nas referências bibliográficas os acervos que nós temos. Porque você tem que ter um certo número de bibliotecas básicas, referências básicas, complementares, mas de nada adianta você ter um acervo, às vezes até o e-book, se você não coloca nas emendas das disciplinas. Então, esse trabalho que eles fizeram vai assegurar, eu poderia dizer, que nós tenhamos um quesito biblioteca, referências, são tantos quesitos lá, mas que nós tenhamos a nota máxima. Tá? Depois a Lise, não sei se é um momento, mas em algum momento a gente vai voltar a isso. Nós vamos ter reunião com o CNDS, já teve reuniões com os chefes de departamento, em várias instâncias. É fruto de um trabalho que eles fizeram durante a pandemia. Não é um trabalho pequeno, mas assim, um resultado fantástico, né? Eu digo isso porque dentro da universidade a gente tem tantas dificuldades, né? Todas as naturezas, burocráticas, orçamentárias, sujeitas a todas as políticas de governo, principalmente, né? Mas quando nós temos essas iniciativas que acontecem particularmente no nosso centro, nós temos que reconhecer e nós temos que dar os devidos créditos, né? E parabenizar pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, tá bom? É um prazer recebê-los. Vocês tiverem a oportunidade, divulguem para o pessoal. Tem uma série de ações que nós estamos fazendo no nível setorial, que a gente estamos na vanguarda, né? Então, prestigiem, né? Essa nova forma de ver a biblioteca, vocês são, com certeza, aqueles que mais vão, dizer assim, usufruir e ser beneficiados. Parabéns, sejam todos felizes, viu? Obrigado. Obrigada, professor Helder, obrigada pelas palavras, obrigada pela presença mais uma vez. Eu estava esquecendo de falar para vocês que nós conseguimos com a Edufes, que é a editora da UFES, alguns vale-livros que nós vamos, no final da palestra, sortear. Tá? São vale-livros no valor de R$50. Aí eu não posso esquecer, se eu esquecer, vocês me lembrem. E agora eu vou passar a palavra para a Ana, que ela vai se apresentar, né?
ótima palestrante, já assisti vários vídeos dela, não vou dar spoiler, e não sou muito boa apresentadora aqui depois, mas tenho certeza que ela vai se apresentar e vocês vão ficar muito satisfeitos e felizes por terem vindo. Bom dia a todos. Quero agradecer a Lise e a biblioteca por esse convite, né? Eu vim de São Paulo para poder fazer algumas apresentações para vocês. Estou muito feliz de estar aqui. A gente está num grupo pequeno, isso permite que a gente converse depois, então fiquem bastante à vontade para fazer perguntas, para a gente dialogar aqui nesse momento. Então, me apresentando, eu sou Ana Carolina Alencar, eu sou enfermeira, sou mestre em Ciências pela Escola de Enfermagem da USP, e eu sou gerente de treinamentos da Walters Kluwer, que é uma empresa de publicação científica que fornece conteúdo para instituições de saúde, para instituições de ensino e, em especial, para a CAPES, né, para o portal de periódicos da CAPES. Então, o motivo de eu estar aqui hoje é porque vocês têm acesso às nossas plataformas de busca avançada em pesquisa científica no portal de periódicos da CAPES. Né? Eu dou alguns treinamentos online, presenciais também, onde vocês podem aprender a fazer uso dessas ferramentas para incluir principalmente nas revisões de literatura. Então, quando vocês estiverem fazendo, para quem estiver na pós-graduação, mestrado, doutorado, para quem estiver na graduação, desde uma pesquisa científica até mesmo a introdução do seu TCC, ou se revisão for a sua metodologia. Então, vocês conseguem acessar gratuitamente pelo portal de periódicos, tá bom? Hoje, o nosso objetivo é falar especificamente dos tipos de estudo de revisão de literatura. Então, uma visão geral dos principais tipos de estudo de revisão de literatura, e a partir dessa visão, eu vou fazer também diferenciações entre um e outro. Então, nosso objetivo vai ser entender, né, qual o objetivo, qual a metodologia de cada um desses tipos de estudo, para que vocês possam selecionar aqueles estudos que respondem melhor a pergunta de pesquisa de vocês. E não o contrário, né? Chegar e dizer, vou fazer uma revisão integrativa, eu vou fazer uma revisão sistemática. E depois a gente pensa na pergunta de pesquisa, daquele tema que mais nos interessa. Tá? Então, nosso objetivo hoje é compreender bem cada um deles, para depois poder selecionar o que melhor responde a nossa pergunta. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu vou começar com uma introdução sobre prática baseada em evidências. Então, como a gente tem vários níveis, né, de pessoas assistindo, nós temos docentes, nós temos graduandos, eu sempre gosto de contextualizar. As revisões de literatura, como disse muito bem a Lise inicialmente, elas estão nesse contexto que a gente chama de prática baseada em evidências. E aí é por isso que a gente vai fazer essa introdução. E depois eu passo pelos 4 principais tipos de estudo, que são revisão sistemática, meta-análise, revisão de escopo e revisão integrativa, para fechar. Vocês têm uma certificação que nós damos em parceria com o portal de periódicos da CAPES. Então, eu vou pedir para vocês assinarem a lista de presença online, tá? Quem quiser usar o QR Code, é só apontar a câmera para o QR Code, ou então vocês digitam lá no Google aquele link que está ali em cima. E aí eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem isso. Quem estiver online também pode preencher a lista. Deixa eu chegar. Vou dar sequência e aí depois, qualquer coisa, eu volto aqui no link, no QR Code, para vocês assinarem, tá? Comentei sobre a Orbit. A Orbit é uma plataforma de busca avançada, né? Então vocês conseguem acessá-la pelo portal de periódicos. Além de ter uma base de dados como a Medline disponível, ela tem também revistas científicas que a CAPES comprava. Então, qual que é a ideia? A gente pode sempre buscar no Google, é uma opção, ele está aí fácil, né? Eu posso buscar no PubMed, ou então eu posso buscar em bases que têm uma estratégia de busca que é mais assertiva, né? E a Orbit é uma delas. Então, a mesma busca que vocês podem fazer na Medline, em termos de conteúdo dentro do PubMed, vocês podem fazer na Orbit de uma forma
mais assertiva, com funcionalidades que vocês vão permitir aí que vocês acessem mais rapidamente, de novo, de uma forma mais assertiva o conteúdo. Tá? Então, ela está disponível, como eu comentei. Ela também tem revistas que a CAPES contrata, e o grande diferencial de acessar essas revistas nesses portais, como a CAPES, é que vocês conseguem ler o artigo na íntegra. Então, essa é uma questão com a qual a gente esbarra fazendo busca científica. Né? Eu consegui acessar lá o título, o resumo do artigo, mas eu não tenho acesso ao artigo na íntegra porque é pago e essas várias questões aí que a gente tem. Nesse caso, quando vocês fazem a busca no portal de periódicos, vocês têm essa vantagem de conseguir acessar o artigo na íntegra para muitas revistas científicas, porque elas foram contratadas. Tá? Então, sempre pensem nisso como uma opção para pesquisa também. Agora, começando mesmo o nosso assunto, eu vou falar dessas etapas essenciais da prática baseada em evidências. Né? Então, quando a gente fala de uma prática que é baseada em evidências, é em contrapartida a uma prática que ela é baseada nos nossos hábitos, nos nossos costumes, no conhecimento que a gente já tem prévio, que aprendeu na faculdade, e aí quer aplicar nos pacientes. Ela vem da necessidade da gente se manter atualizado constantemente. Enquanto profissionais de saúde, nós entendemos que as informações em saúde, elas são produzidas muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, a gente tem muito conteúdo sendo produzido, muitas pesquisas sendo produzidas. O fato de ter muita pesquisa produzida, muita informação produzida, não significa necessariamente que essa informação seja tanto qualificada quanto uma nova informação, uma nova evidência disponível. Então, quando a gente fala da prática baseada em evidência, eu estou buscando as melhores práticas de fazer. E aí vocês vão ver que alguns desses métodos de estudo, eles permitem que a gente identifique as melhores evidências. Então, as melhores evidências relacionadas a diagnóstico, as melhores evidências relacionadas a tratamento. Tá? Sempre para que esse impacto, né, o impacto dessa escolha na nossa população, no nosso paciente, seja um cuidado, ou a melhoria do cuidado, ou a melhoria do processo assistencial. Tá? Então, não vou fazer esse paciente, essa população passar aí talvez por tratamentos que sejam ineficientes, eu sempre busco aquela melhor informação disponível. É sempre importante, quando a gente está falando de prática baseada em evidências, pensar, eu vou referenciar um pouquinho para vocês quem é o primeiro autor aí que fala de prática baseada em evidências, que é o David Sackett, e ele fala que prática baseada em evidências, ou medicina baseada em evidências, é o nosso conjunto ali da melhor informação disponível, isso que a gente está falando aqui, né, quando eu vou fazer esses exercícios de revisão de literatura, então a melhor informação disponível, a expertise do profissional, então eu vou sempre considerar o conhecimento de vocês enquanto profissionais de saúde e os valores do paciente. Né? Porque eu não posso fazer algo com o meu paciente sem que ele esteja ciente, sem que ele concorde com aquela prática, certo? Então eu vou compartilhar essa informação com ele. Então seria essa tríade. Tem uma outra referência que é do Jonas Brady Institute, em que eles trazem que além desses três, eu preciso considerar também o contexto em que esse cuidado está sendo exercido. Então é claro que eu tenho a melhor evidência disponível. Dependendo de onde a gente está, então a gente tem um país que varia bastante aqui, em questões sociais, eu não tenho acesso àquele melhor medicamento, aquele melhor diagnóstico que está disponível mundialmente, né, em termos de evidência. Então eu vou precisar escolher uma boa evidência, uma boa recomendação que se aplique àquele meu contexto social também. Tá? Então é isso que nós estamos fazendo aqui quando nós estamos sintetizando evidências, quando nós estamos olhando para a literatura científica. Então, quais são essas etapas? A primeira etapa é, qual é a minha pergunta de pesquisa? Pergunta de pesquisa, gente, parece muito relacionada ao TCC, ao mestrado, ao doutorado, mas pergunta de pesquisa é a nossa dúvida clínica, né? E aí seja clínica mesmo, relacionada a uma doença, a uma condição, ou a nossa pergunta, a nossa dúvida, que está ali sendo colocada para aquele contexto assistencial. Então, eu tenho uma dúvida de gestão voltada para a atenção primária, eu tenho uma dúvida de organização do processo de trabalho lá num determinado departamento do hospital. Isso é uma dúvida, isso é uma pergunta de pesquisa. E é importante reforçar isso porque as nossas perguntas de pesquisa, elas precisam ser relevantes. Eu vou conversar bastante sobre isso de tarde, né? Elas precisam ser relevantes para quem vai utilizar essa informação posteriormente, e ela precisa ser relevante também para quem essa informação está sendo aplicada. Ela precisa ser relevante para o meu paciente, ela precisa ser relevante para outros profissionais de saúde, para tomadores de decisão, para gestores, para quem for utilizar essa informação posteriormente. Tá? Então, pergunta de pesquisa é isso. Então, eu inicio
essa necessidade de informação a partir de questões que possam ser respondidas. E isso a gente vai falar bastante também de tarde, tá? Essas perguntas podem estar relacionadas à intervenção, a sintomas, sinais físicos, diagnóstico, prognóstico, experiência, percepção, enfim. A gente tem uma série aí de elementos para pesquisar dentro do contexto da saúde, né? Estando aí em qualquer uma das profissões. Então, eu tenho uma pergunta bem definida, uma pergunta bem caracterizada, com uma população bem definida, então eu sei o que eu estou buscando, eu sei qual é a minha dúvida. A partir dessa dúvida, eu vou rastrear as melhores evidências disponíveis. E aí, novamente, informação, eu tenho um monte de informação disponível. Né? A gente tem o Google com uma série de informação, a gente tem o Google acadêmico, tem inúmeras bases de dados. Então, agora a gente vai precisar olhar para essa pergunta, identificar onde eu consigo responder essa pergunta. Né? Quais são as bases de dados científicas que têm conteúdo que responda a essa pergunta de pesquisa. E aí eu começo a rastrear essas evidências. Quando nem tudo que está publicado é necessariamente uma evidência, a gente vai passar para a parte de análise crítica. Então, eu vou identificar se aquele estudo que foi publicado, se ele não tem viés. O que é viés? Se ele não foi, por exemplo, financiado pela indústria farmacêutica. Então, eu tenho um estudo dizendo, olha, esse medicamento é excelente para essa determinada condição. E quando a gente vai ver, ele foi financiado pela indústria farmacêutica que fabrica aquele determinado medicamento. Né? Então, isso é olhar viés. Viés também é identificar a amostra. Então, eu uso uma amostra populacional muito pequena, usei um grupo muito pequeno, num local determinado, e aí eu considero aquela como uma evidência para grupos populacionais muito maiores. Né? Isso também é um viés. Eu preciso ter uma quantidade amostral interessante ali para considerar aquilo uma evidência. Eu preciso pensar no processo metodológico que foi utilizado. Né? Foi um processo rigoroso, seguiu as etapas que deveria seguir. Então, se a gente for pensar no ensaio clínico randomizado, por exemplo, então isso é analisar criticamente aquele artigo. Depois a gente vai passar para duas etapas que são muito importantes e também muito desafiadoras, que são a implementação dos resultados e, posteriormente, a avaliação de desempenho dessa implementação. Quando a gente fala de revisão de literatura, a gente se atém às três primeiras etapas. Então, fazendo uma revisão, seja ela sistemática, de escopo, integrativa ou meta-análise, a gente passa pelos processos de elaboração da pergunta de pesquisa, rastreio das melhores evidências e análise crítica dos artigos científicos, para poder chegar depois a esse resultado ou a essas evidências aí que foram encontradas. Na prática baseada em evidências, a gente vai pensar assim na implementação dos resultados e na avaliação. E aí, como eu falei, etapas bastante desafiadoras. O JBI, que é aquele grupo que eu mencionei antes também, eles têm metodologias que consideram em todo o processo da implementação ou da produção de evidências, eles também incluem a implementação e a avaliação de desempenho. E aí eu deixo como referência para vocês, para quem estiver interessado em pensar mais nessas etapas, né? Na etapa de implementação e de avaliação dos resultados depois também. Tá? Essa é uma etapa importante, né? Então, a gente produz informação em saúde, a gente tem aí as informações nas bases de dados, e entre essa produção, essa informação que foi gerada e a implementação, existe uma lacuna muito grande, né? Para que eu realmente consiga... E essa é o intuito da prática baseada em evidências. Eu não faço uma prática só baseada na minha rotina ou no meu conhecimento que eu já tenho. Né? Ou talvez nas dúvidas que eu tiro com o meu colega do lado, porque eu acho que ele sabe mais, ele está fazendo uma pós, talvez ele entenda mais. Né? A ideia é que eu tenha uma implementação cotidiana, que o uso de evidências ele seja rotineiro para mim. E aí a gente tem várias formas dessas evidências aí para serem utilizadas. Tá? Então, aqui só para poder contextualizar um pouquinho, que eu sempre acho importante falar. Então, existem diferentes formas de evidências para diferentes objetivos. Né? Então, o que isso quer dizer? Geralmente, o que a gente faz como eu comentei antes, quando vai para a pós-graduação, se seleciona o método de estudo antes de selecionar a pergunta. Então, talvez eu tenha um tema que é de interesse, um tema que eu quero pesquisar, que eu gosto, e isso encaixou com o interesse do orientador também, do pesquisador que vai trabalhar com vocês, e aí a gente determina, olha, nós vamos fazer uma revisão sistemática de literatura. Então, eu escolho o método antes de entender exatamente qual é a minha pergunta de pesquisa. E o que a gente precisa é trabalhar aquela dúvida clínica, aquela dúvida de gestão ou de processo de trabalho. E, a partir dela, identificar
qual é o método de revisão de literatura, qual é o método de síntese de conhecimento que responde a essa pergunta de pesquisa. Do contrário, eu vou ficar tentando adaptar a minha metodologia para responder a pergunta. E existem vários métodos aí de revisão de literatura ou síntese de conhecimento. Esses dois estudos mostram para vocês. Um estudo de 2009 encontrou 14 tipos de revisão, enquanto um de 2016 encontrou 25 métodos distintos de síntese de conhecimento. Então, a gente tem metodologias validadas, tem metodologias interessantes, com objetivos distintos, e a gente precisa conhecê-las, identificá-las para poder perceber se elas respondem ou não à nossa pergunta de pesquisa. Então, aqui o que é síntese de conhecimento, né? Outro ponto importante que eu tenho é entender para quem essa síntese de conhecimento ela é elaborada. Então, quem vai utilizar essa informação posteriormente? Eu fiz uma revisão sistemática, quem é o usuário dessa informação? Que é o que eles chamam aí de knowledge user. Então, quem vai usar essa informação? É uma informação que foi elaborada para o paciente? Todo o meu estudo ele vai resultar depois em informações que vão ser lá na etapa de implementação utilizadas pelos pacientes. São gestores, eu quero informar políticas públicas de saúde, então eu quero que essa informação chegue até gestores, porque isso vai determinar como eu elaboro essa informação depois. Na parte de fazer a minha conclusão, no meu relatório final, isso vai impactar em como eu vou desenvolver essa informação para que essa pessoa possa consumir. Eu vou pensar mesmo nos consumidores da informação que eu estou produzindo. São profissionais de saúde que estão na prática, né? Então, quem são os usuários do conhecimento? Então, para quem essa informação é produzida. E para começar os nossos temas específicos, eu vou iniciar com a revisão sistemática de literatura. Né? A revisão sistemática, ela tem, dentro da comunidade acadêmica, essa ideia de ser um método mais rigoroso. E aí, dentro de uma hierarquia, ela seria o método mais rigoroso de produz evidências com maiores níveis de evidência, enfim. Ela está no topo da cadeia das revisões de literatura. Eu vou explicar para vocês o porquê. Tá? Existe uma questão que é importante saber, as pessoas fazem esse contraponto. Então, a revisão sistemática ela é extremamente rigorosa, enquanto as demais não têm o mesmo rigor metodológico. Isso não é verdade. Tá? Então, outros tipos de revisão de literatura, eles também têm um rigor metodológico. Eles só têm um objetivo distinto da revisão sistemática. Elas também se propõem a fazer revisões de talvez outros tipos de estudo que a revisão sistemática não faça. Então, isso é sempre importante a gente ter em mente quando está pensando aqui, de novo, na escolha do meu tipo de revisão. Existem alguns grupos que trabalham com protocolos ou então todo o processo metodológico das revisões sistemáticas. Esses são alguns dos grupos mais conhecidos. Então, nós temos a Cochrane, bastante conhecida. Então, provavelmente vocês já viram artigos da Cochrane, revisão sistemática da Cochrane. A Cochrane também sendo aí uma pioneira na elaboração de revisões sistemáticas, ela tem também todo um método próprio. Então, a gente pode elaborar uma revisão sistemática Cochrane, assim como a gente pode usar a metodologia da McMaster ou, como eu já comentei algumas vezes, a metodologia do JPI. Tá? Então, elas têm processos metodológicos distintos. O essencial é o mesmo, né? A gente segue as mesmas etapas, mas vocês vão ver que elas têm ali orientações que se diferem entre uma e outra e que talvez tenham objetivos diferentes também. O JBI, por exemplo, é um grupo da Austrália. Foi formado por um grupo de enfermeiros, né? E aí o tipo de evidência que eu tenho na JBI, ele é bastante voltado para a enfermagem e outras categorias profissionais também, o que é muito interessante para a gente, porque a grande massa de evidências que eu tenho na literatura científica é mais voltada para a medicina, para a prática médica, né? Não para a medicina enquanto área, mas para a prática médica em si, diagnóstico médico, tratamento médico. E aí carece de informações de qualidade ou evidências científicas mesmo para as outras áreas profissionais. Então aqui eu tenho todo um grupo trabalhando com isso. E aí é importante para vocês, tanto se forem fazer uma revisão, identificarem essas etapas também a partir do método JBI, revisão sistemática, meta-análise e revisão de escopo também desse trabalho, como, quando vocês estiverem buscando evidências, considerarem evidências a partir de revisões de JBI. Então, a JBI tem revistas científicas, ela tem uma coleção de revistas com várias evidências para essas áreas que eu citei.
Então, eu vou buscar, estou buscando evidências científicas, eu vou na base de dados da Cochrane, legal. Mas é importante também ir na base de dados do JVI para poder encontrar essas evidências de outras áreas. Tá? Então, sempre considere esses grupos também como fontes de evidência, não só como método, mas como fonte de evidência. E aí, falando das revisões sistemáticas, ela parte de qual necessidade, né? Quando que eu descobri que seria necessário aí fazer uma revisão sistemática? Eu não, né? A pessoa que elaborou isso, o grupo que começou a pensar a respeito disso. Então, nós temos os ensaios clínicos randomizados, então, essa metodologia de pesquisa, como um tipo de estudo que está relacionado a benefícios e danos, né? Então, nós passamos por uma série de ensaios clínicos randomizados, quando a gente falou agora, quando nós estávamos no desenvolvimento das vacinas de Covid-19, né? Então, vários ensaios clínicos com cada uma das vacinas, ou então identificando aí mais de uma vacina. Então, eu estou sempre pensando nos benefícios e danos daquela determinada intervenção para um grupo de pacientes. E aí, se eu tenho vários ensaios explorando a mesma intervenção, mas eles têm conclusões que são diferentes. Como a gente faz? Como eu, profissional da saúde, que já tenho aí no meu cotidiano esse movimento de buscar evidências, né, de incorporar evidências na minha prática, eu leio um artigo, ele está informando uma prática, eu leio um segundo artigo, ele já está dizendo que a outra prática é melhor, que decisão eu tomo a partir disso? Então, para isso, a gente tem a necessidade de revisões sistemáticas. E eu já começo a dizer para vocês que a revisão sistemática é um estudo comparativo. Esse é o grande diferencial dela dos demais também. Então, aqui eu vou comparar estudos que estão respondendo a uma mesma pergunta de pesquisa, tá? E que estão trazendo aí resultados que são distintos. Então, agora eu estou comparando para chegar na melhor evidência, na melhor prática, certo? Faz sentido, né, gente? Porque agora eu vou conseguir pegar todos esses estudos que são semelhantes e aí eu vou chegar numa melhor informação ali para poder conduzir relacionada àquela intervenção principal. Então, a revisão sistemática, ela parte de uma pergunta de pesquisa sobre um tema e essa pergunta é bem definida. Se eu estou fazendo uma comparação, eu preciso comparar coisas que são semelhantes, né? Eu não posso fazer uma comparação de grupos que são distintos, eu não comparo banana com maçã, certo? Então, quando eu for olhar para esses estudos, eles precisam ter características, se não iguais, muito semelhantes. Isso quer dizer que eles vão usar o mesmo método ou métodos muito parecidos, eles vão ter grupos populacionais muito bem definidos e também com características semelhantes. Então, eu posso comparar um estudo que foi feito num país desenvolvido, né, com uma população distinta, com um estudo que foi feito numa comunidade pobre no Brasil, né, em alguma periferia. Não, né? Essa população tem características diferentes, ela tem acesso a uma série de coisas diferentes, tanto a nível educacional, alimentação. Isso deixa esses dois estudos muito díspares. Então, eu preciso pensar isso também, né? Qual o quão próximo, o quão semelhante esses dois estudos estão. Então, a gente sempre vai comparar a partir dessa semelhança. O objetivo é encontrar os dados relevantes a partir de estudos primários. O que são estudos primários, né? Eu não vou fazer a partir de revisões, por exemplo. Então, eu não tenho revisão sistemática de outras revisões sistemáticas ou de revisões de escopo. São sempre aqueles estudos primários mesmo, que vieram a partir das pesquisas, estão trazendo dados de pesquisas. Então, eu vou olhar para os artigos científicos de estudos primários. Ela usa métodos sistemáticos e métodos explícitos. Então, esse rigor metodológico vem exatamente de todo esse processo que já está previamente determinado, como é por aqueles grupos, por exemplo, tá? E que estão explícitos. Então, o que é esse explícito? Se eu tenho um grupo de pesquisador aqui no Brasil que quiser fazer a mesma revisão sistemática que foi feita na Inglaterra, ela deveria poder seguir as mesmas etapas para poder chegar nos mesmos resultados ou em resultados atualizados. Tá? Mas ele precisa estar claro, toda essa etapa, todo esse processo, ele precisa ser muito bem descrito e muito explícito para que isso possa ser refeito ou que possa ser minimamente checado. Então, eu quero checar se essa informação está correta. Então, eu posso refazer os meus passos. Tá? Então, eu tenho isso tudo muito bem descrito nesses métodos e eu tenho também alguns métodos que ajudam aí nesse rigor metodológico. Então, vocês vão ver que a gente tem algumas plataformas como a Próspero,
nunca sei como pronuncia, que ajuda a gente a garantir um pouco esse rigor metodológico. Então, ela é sistemática na busca de literatura, com todo o processo que a gente vai usar para poder fazer a busca de literatura, e ela requer habilidades específicas. Então, em geral, para fazer uma revisão sistemática de literatura, você faz um curso de revisão sistemática. Tá? É preciso ter esse conhecimento para poder fazer uma revisão sistemática. Então, eu não começo a fazer uma revisão sistemática do nada. Os cursos são caros, muitas vezes eles são inacessíveis. Isso invalida, isso impossibilita que vocês façam uma revisão sistemática? Não. Mas aí vocês precisam se debruçar numa metodologia com as informações que vocês têm disponíveis para poder executá-la da melhor forma possível. Do contrário, seu estudo vai poder conter vieses e etc. Então, por exemplo, quando ela requer habilidades específicas, não se faz uma revisão sistemática em uma única pessoa. A Cochrane não aceita revisões, publicação de revisão, submissão do protocolo de revisão sistemática, quando ela é feita por uma única pessoa. São no mínimo 2 pessoas. Porque aí o que a gente chama de revisão por pares, né? Aquela ideia de eu estou olhando e a Liz está olhando também. Então, eu fiz a busca de literatura nas 5 bases que nós definimos, ela vai fazer nas mesmas bases de dados. A gente vai seguir o mesmo processo. Depois, naquela etapa de avaliação, eu vou avaliar, mas a Liz vai avaliar também. Porque aí eu tenho essa revisão por pares, que é bastante importante para esse processo de revisão sistemática também. Tá? Então, não é o olhar de uma única pessoa, e isso reduz aí, o risco de viés nessa pesquisa que a gente está fazendo. Então, ela segue aqui as mesmas etapas do que seria uma etapa de prática baseada em evidências, né? E como eu comentei com vocês, eu não vou ter a etapa da implementação nem a etapa da avaliação posterior. Então, a gente identifica as principais informações publicadas, seleciona, avalia criticamente, analisa os dados e as pesquisas relevantes. Então, aqui todas as etapas, né? A extração dos dados vai trazer aí uma imagem completa do corpo de evidências sobre a nossa pergunta de pesquisa, a nossa questão principal, e depois a avaliação vai reunir todas as estimativas de o que tem aí de resultado dentro dessas revisões sistemáticas. As outras etapas a gente já falou anteriormente. Então, aqui alguns protocolos. Então, eu comentei que algumas plataformas, algumas ferramentas, elas auxiliam nesse rigor metodológico. Então, normalmente, eu preciso de um protocolo, tá? E aí, qual que é o intuito disso depois, né? Eu vou seguir todo esse rigor metodológico para que depois eu consiga publicar a minha revisão em revistas de alto fator de impacto ou em boas revistas, para que essa informação chegue também aos pesquisadores e àqueles usuários do conhecimento dos quais eu estava falando anteriormente. Então, a gente não faz pesquisa científica só para a gente, só para obter o nosso certificado do mestrado, do doutorado ou da faculdade, né, da graduação. Eu faço pensando em quem são meus usuários finais. E aí, para isso, eu preciso seguir um rigor metodológico. Então, ou eu tenho um planejamento, ou eu tenho plataformas onde eu vou submeter esses protocolos. A Cochrane, por exemplo, a gente vai submeter no Revit. Tá? O JBI também tem o protocolo JBI. Então, entendam assim, antes de fazer a minha revisão, no processo de elaboração da minha revisão, eu vou fazer todo esse planejamento, o que vai ser feito. Então, olha, a minha pergunta de pesquisa é essa, o meu objetivo é esse. Essas são as bases de dados onde a gente vai buscar, esse é o caminho que a gente vai seguir. Então, essa é a trajetória com esse objetivo. E aí eu submeto esse protocolo. Se o meu protocolo for aprovado, eu posso dar continuidade, né? Enquanto uma revisão sistemática Cochrane, enquanto uma revisão sistemática JBI. Então, ele passa por uma avaliação antes mesmo de dar continuidade. Tá? Senão, eu preciso refazer ali, fazer algumas adaptações para submeter novamente. Então, isso garante esse rigor metodológico. Eu tenho também uma outra etapa que é bastante importante, que é o registro na Prospero, como eu comentei antes. Então, o que é isso? É uma plataforma de registro prospectivo de revisões sistemáticas. Então, eu vou pegar esse protocolo e eu vou submeter nessa plataforma. Para que eu vou fazer isso? Para tanto essa garantia, né, de que eu vou seguir as etapas que eu me comprometi a seguir, mas também para evitar duplicidade. Então, vocês estão aqui fazendo uma revisão sistemática sobre um determinado tema, e aí tem um grupo lá no Rio Grande do Sul que já está fazendo, que já está em andamento com essa revisão sistemática. Eles já submeteram um protocolo. Então, assim, eu evito duplicidade. Ou talvez já tenha uma revisão sistemática sobre esse tema publicada há pouco tempo.
Ah, isso quer dizer que eu não posso fazer outra? Vai depender. Aquela revisão sistemática, ela precisa de uma avaliação, de uma atualização? Né? Tem alguma informação que é importante para eu fazer toda uma revisão sistemática? Então, existe a possibilidade de atualização. A gente pode pedir até mesmo autorização para os autores que fizeram a primeira, se aquela revisão sistemática pode ser atualizada ou não. Mas quando eu faço minha publicação, né, quando eu submeto a um protocolo como a Prospero, meu objetivo é esse. Primeiro, eu tenho uma garantia, né, de alguma forma, de que, olha, quando você entregou a revisão completa, eu tenho um documento anterior que mostra quais foram as etapas que você deveria ter seguido. E aí, para evitar que os pesquisadores sigam ali caminhos que eles determinem que são interessantes para ele naquele momento, aquelas barreiras que a gente tem durante o percurso da pesquisa, que talvez a gente queira fazer alguns desvios para poder se acomodar a essas barreiras. Então, isso aqui vai evitar isso. Eu preciso seguir aquele caminho que foi pré-determinado. Por isso que é uma submissão prospectiva desses estudos. E depois eu tenho também ferramentas que são incluídas em outros processos da minha revisão sistemática ou da minha revisão de escopo. Por exemplo, o Prisma, que ele vai fazer parte da minha etapa de sumarização dos resultados, né? Então, o Prisma também é um método bastante interessante. Então, existe um Prisma para revisões sistemáticas e meta-análise, existe um outro Prisma para revisão de escopo. E aqui o meu objetivo é mostrar para vocês, sumarizar como seus resultados para vocês, o público que está lendo, né? Como aqueles resultados foram encontrados. Então, é até mesmo uma sumarização gráfica, a gente tem alguns fluxogramas que mostram quais foram as bases de dados que vocês buscaram, quantos artigos vocês encontraram. Daqueles artigos encontrados, a partir dos critérios de exclusão, quantos foram excluídos, quantos foram incluídos. Né? E assim a gente vai criando um fluxograma mesmo. E isso também é uma forma de manter todas as etapas claras, né? Para quem está lendo e para quem vai utilizar essa informação posteriormente. Tem também alguns métodos de avaliação para análise crítica. Então, tem o PRESS também para avaliação de estudos qualitativos. Então, eu vou usando várias dessas metodologias, várias dessas plataformas de submissão para poder garantir aí que esse processo todo se mantenha sistemático e rigoroso. Então, aqui eu já falei do Prospero, né? Então, essa submissão desses protocolos, ele evita aí a duplicação e reduz a oportunidade de viés. E depois que a comparação da revisão for concluída, eu posso identificar se tudo que foi planejado, né, se ele foi mesmo, se ele seguiu aquelas etapas que estavam determinadas previamente. Aqui o Prisma. Então, o Prisma vai ser basicamente esse checklist em que eu tenho uma lista de itens para poder seguir dentro da minha revisão sistemática, dentro da minha revisão de literatura. Então, alguns dos checklists estão aqui, por exemplo, né, esse conjunto mínimo de informação, né? Eu preciso ter claro quais são as fontes de informação e bases de dados onde eu estou buscando. Isso é extremamente importante, gente. Quando a gente fala de revisão sistemática, a gente considera ela um método de agregação dentro das revisões, né? Então, eu vou esgotar o que está publicado na literatura científica. Se eu estou encontrando a melhor evidência disponível, eu vou precisar mesmo varrer a literatura para poder identificar tudo que já foi publicado, respondendo aquela pergunta de pesquisa, para poder fazer essa comparação posterior. Então, é um método exaustivo, porque ele vai realmente olhar tudo que está publicado. Isso quer dizer todas as bases de dados? Não, todas as bases de dados que respondem a sua pergunta de pesquisa. Então, se a sua pesquisa não inclui ensaios clínicos randomizados, e você tem bases de dados de ensaios clínicos randomizados, elas não vão entrar. Também quer dizer que bases como Signal, PubMed, Medline, elas precisam ser consideradas porque são bases mais multidisciplinares e de grande publicação também. Então, essas precisam entrar, né, para eu poder considerar na minha revisão sistemática. Revisão sistemática não tem determinação de tempo, eu não consigo limitar o tempo para uma revisão sistemática, tá bom? Eu preciso considerar realmente tudo que está publicado que responde àquela pergunta de pesquisa. Quais são as exceções para um limite temporal aí? Se eu tiver algo muito impactante, como foi Covid, por exemplo. Então, a gente tem um marco temporal que é 2019. Então, eu posso, a partir de 2019 até atualmente, por exemplo, para fazer minha revisão sistemática. Ah, mas está relacionada a uma política pública que foi publicada em 1995. Tudo bem, tem uma justificativa clara
que o que eu estou pesquisando é relacionado ao impacto da política que foi iniciada em 95. Então, eu tenho que ter justificativas muito sólidas para poder colocar um marco temporal numa revisão sistemática. Do contrário, eu vou varrer o que está na literatura científica. Então, eu olho para as bases de dados. Outro ponto importante das bases de dados, além dessa questão de selecioná-las, né, quais vão entrar na minha pesquisa, é que vocês entendam que para cada uma que vocês identificaram, então, por exemplo, se eu tenho 5 bases de dados que eu considerei, eu vou ter uma estratégia de pesquisa, que é o segundo item aí do checklist, para cada uma das bases de dados. E nem todo mundo tem essa noção, tá? De que para cada base de dados eu preciso aprender a utilizar. Então, pensem assim, eu trabalho especificamente com Orbit, Medline em Orbit, Embase em Orbit. Então, eu tenho uma plataforma onde vocês conseguem buscar ali com funções diferentes, botões diferentes, né, comandos diferentes. É como a gente seleciona, sei lá, se eu escolhi o iPhone e você escolheu o Android. Ele tem funções diferentes, né? Ele se organiza de uma forma diferente. É basicamente a mesma coisa. Então, para cada uma das bases de dados que vocês selecionarem, eu vou ter uma estratégia de busca distinta. E aí vocês precisam apresentar isso nos trabalhos de vocês também. Qualquer uma das revisões, vocês vão precisar seguir essa etapa e compartilhar que estratégia de busca foi essa. Isso também exige que vocês façam os cursos, sejam online, presenciais, com a biblioteca, ou peçam ajuda da biblioteca para poder fazer a estratégia em cada uma delas. É por isso que se recomenda que as revisões sistemáticas tenham também um bibliotecário parceiro, né? Para que as estratégias de busca e a escolha das fontes aí, elas sejam também muito bem elaboradas, para que eu não tenha falhas ou vieses aí na elaboração dessas estratégias de busca. Tá? É a parte essencial, né? Então, por isso ter um bibliotecário é excelente aí nessa etapa. Depois a gente tem a revisão por pares, que foi o que eu comentei antes. Então, todo esse processo do Prisma, ele vai ser feito por 2 pessoas. Então, esse é um checklist realizado por 2 pessoas. E eu tenho o gerenciamento dos resultados. Aqui não é a análise dos resultados, é o gerenciamento mesmo dos resultados, que é aquela ideia de quantos ficaram, é quando eu começo a colocá-lo ali no fluxograma, né? Então, quantos artigos foram incluídos, quantos foram excluídos, por que foram excluídos. Então, aqui eu estou organizando os resultados finais que chegaram para mim. Tá? Então, pensem no Prisma como esse checklist, onde eu vou identificar quais são os critérios mínimos, qual é o conjunto mínimo de itens que eu preciso para poder seguir essa trajetória da minha revisão sistemática. E quando eu aplico uma revisão sistemática, né? Ela geralmente está relacionada à descoberta de novas evidências, de novas práticas, ou então quando eu quero confirmar as práticas atuais. Então, essa intervenção, esse tratamento, ele ainda é o melhor tratamento? Eu não sei se vocês conhecem ferramentas, e aí assim, pensem que a gente já passou por toda a parte da revisão sistemática e agora a gente está na síntese de evidências. Os médicos usam muito, e infelizmente ainda não é tão utilizado por outras categorias profissionais como a enfermagem, mas eles utilizam o que a gente chama de ferramentas de point of care, que são ferramentas de uso assistencial, plataformas de uso assistencial. A Wolters Kluwer, que é a empresa para a qual eu trabalho, tem o UpToDate, que é a mais conhecida pelos médicos e a mais utilizada por eles também. O que são essas plataformas de síntese de evidência? Eu já identifiquei todas as evidências na literatura científica e agora eu sumarizo de uma forma muito rápida para o profissional utilizar, a ponto dele conseguir utilizar na frente do paciente durante a cirurgia. Eu tenho uma dúvida clínica, eu vou pegar aquela informação sumarizada, organizada de uma forma para ser consumida de uma forma muito rápida. Então, isso eu já passei toda a etapa, eu estou lá no ponto de atenção. Tá? Isso é extremamente importante. E aí, para isso, dentro dessas ferramentas, eu tenho o que a gente chama de mudança de práticas clínicas. Eu tenho alertas de mudança de práticas clínicas, que é uma forma de dizer, ei, doutor, não se faz mais esse determinado, não se usa mais esse determinado tratamento, ou esse já não é mais o melhor diagnóstico para essa determinada doença. Então, eu mudei a prática clínica. Tá? Então, nosso objetivo aqui, quando a gente fala da produção de evidências, é chegar nessa etapa, que eu consigo tirar o celular do bolso, consultar as melhores evidências e aplicar isso diretamente para o meu paciente, para a minha população. Tá? Ou, como já comentei, fazer mudanças aí de políticas públicas e etc. Então, eu confirmo práticas atuais, eu investigo resultados conflitantes, como foi aquele exemplo dos ensaios clínicos randomizados, né? Então, desses aqui que estão apresentados, qual é o mais eficiente? E eu tenho uma série de outras aplicações aqui para as revisões sistemáticas.
Acho importante colocar que, com a evolução da necessidade de revisões, hoje nós já temos revisões sistemáticas de estudos que são qualitativos. Então, antes, eles estavam muito centrados nos estudos quantitativos, que é o que a gente vai falar na sequência sobre a meta-análise. E agora eu tenho também revisões sistemáticas de estudos qualitativos. Isso vem da importância notada pelos pesquisadores de que, para elaborar a evidência, eu preciso olhar tanto para os estudos quantitativos como para os estudos qualitativos. Isso vai informar melhor as evidências. Tá bom? Então, esses são os nossos contextos de uso das revisões sistemáticas. E aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. É um artigo, na verdade, com 2 perguntas de pesquisa. E eu trago esse exemplo para vocês entenderem quando eu falo da especificidade da pergunta de pesquisa. Então, retomando, revisão sistemática é um método comparativo, ele responde a perguntas de pesquisa bem definidas. Não quer dizer que eu precise ter uma única pergunta de pesquisa dentro do meu trabalho, tá? Eu posso ter mais de uma pergunta de pesquisa. Mas ainda assim, eu vou precisar passar por toda aquela etapa para responder cada uma das perguntas de pesquisa. Então, aqui eu tenho, é um estudo que fala sobre o rastreio de infecção por HIV. Então, notem, ó, é o rastreio de infecção por HIV em pacientes assintomáticos, não grávidas, que são adolescentes e adultos. Então, a minha população está extremamente bem definida, né? O meu grupo populacional aqui está muito bem definido. E ele está buscando as evidências. Minha primeira pergunta está relacionada a benefícios, e a segunda está falando de efeitos. Então, quais são os benefícios do rastreamento da infecção por HIV em adolescentes e adultos assintomáticos, não grávidas, na mortalidade, AIDS e infecção oportunista? Então, dentro de uma pergunta de pesquisa, eu tenho a minha intervenção, né? Eu estou buscando por benefícios ali, a minha intervenção, o rastreio, perdão, eu tenho a minha população bem definida e eu tenho um desfecho bem definido. De tarde, a gente vai falar sobre um método de elaboração de perguntas de pesquisa, que é o método PIC. Então, eu tenho ali um acrônimo, uma metodologia para poder definir cada um dos elementos da minha pergunta de pesquisa. Isso aqui é só para exemplificar para vocês como, quando eu olho para a revisão sistemática, eu estou olhando mesmo muito focado, muito direcionado para um tema específico. E essa especificidade vai garantir também que eu possa fazer comparações posteriores. Tá? E agora uma perguntinha para vocês. Revisão sistemática e meta-análise são a mesma coisa? O que vocês acham? Isso. Como você chama? Ó, a Luciana está dizendo que a meta-análise é a apresentação estatística da revisão sistemática. Está certo, tá? Em parte está certo. Então, meta-análise e revisão sistemática são 2 métodos diferentes, tá bom? Então, eu posso ter uma revisão sistemática com meta-análise, que é exatamente isso. Eu vou pegar todos os dados numéricos daqueles estudos ali, que os estudos apresentaram, e eu vou fazer a combinação estatística daqueles resultados numéricos. Mas eu também posso fazer uma revisão que é só meta-análise. Então, ela não tem uma revisão sistemática acoplada. Assim como eu posso fazer uma revisão sistemática que não tem nenhuma meta-análise. Então, a gente considera 2 tipos de estudo distintos: revisão sistemática e meta-análise. Tá? Então, a meta-análise é um método para combinar dados numéricos. Então, pensem que os estudos, eles trabalharam já com uma quantidade de dados, eles fizeram a apresentação desses dados, já fizeram combinação estatística desse dado, mas aí eu tenho vários estudos apresentando esses dados com combinações estatísticas. Agora, o que eu quero fazer é combiná-los para poder chegar naquela melhor informação, naquela melhor evidência. Então, eu pego, falando de uma forma bem grosseira, todos os números de cada um dos estudos, combino estatisticamente e chego no resultado final. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui na meta-análise, combinação de dados numéricos. Então, ele é uma combinação estatística dos dados numéricos, dos resultados de cada um dos estudos. Semana passada eu estava na Unirio e uma colega fez a pergunta assim, então eu vou testar, vou refazer os cálculos de cada um dos estudos. Não, a gente não vai refazer os cálculos. Assim como a gente não vai implementar questionário de uma pesquisa, de um estudo primário qualitativo. Tá? A análise crítica, naquelas nossas etapas, ela está aí exatamente para evitar que a gente precise refazer todos os cálculos, testar todos os métodos. Como eu considero que os autores seguiram, sim,
métodos confiáveis para poder fazer aquela pesquisa que resultou naquele estudo primário, eu não preciso testar de novo. Eu vou confiar na resposta dele. A mesma coisa aqui. Eu tive uma combinação estatística no estudo primário que resultou em um número, né, em um resultado final. Agora eu pego cada um desses números e combino, tá, para poder chegar aí nessa maior precisão estatística. Então, as revisões sistemáticas podem incluir uma meta-análise ou não. Elas também seguem protocolos de desenvolvimento. Então, todas aquelas etapas do planejamento, da inclusão do REV, o Prospero, o Prisma, a gente vai seguir etapas igualmente rigorosas como foi na revisão sistemática. Tá? Então, qual é o benefício de uma meta-análise? Ela pode aumentar a precisão dos resultados. Então, aqui eu consigo, a partir da análise de dados numéricos, encontrar aí se eu tenho benefício ou dano a partir de uma determinada intervenção, tratamento ou alguma outra intervenção que esteja sendo feita com o paciente. Tá? A gente vai ver sempre, e eu vou mostrar para vocês um slide sobre como é a apresentação gráfica de uma revisão sistemática, mas a gente vai conseguir identificar no próprio gráfico se aquela intervenção identificada, então vamos pensar que é um medicamento. Se ela gera nenhuma intervenção, então não tem nenhum efeito para aquele grupo de pacientes, se ela tem mais dano ou se ela tem mais benefício para aquele grupo de pacientes. Então, isso faz com que aquelas alterações entre os estudos, né? Um estudo apresentou que não tinha muito efeito, o outro estudo apresentou que era muito benéfico, o outro estudo apresentou danos em alguma medida. Quando eu combino estatisticamente, eu consigo chegar num resultado final ali. Então, eu vou combinar, e ela também permite o aumento do poder estatístico. Então, o que é aumentar o poder estatístico? Talvez eu tenha alguns estudos que tiveram algumas questões, como, por exemplo, a amostra populacional. Então, é uma amostra populacional que pode ser pequena, e aí não foi suficientemente pequena para o estudo ser excluído lá naquela nossa etapa de avaliação, então ele foi mantido, mas a amostra era pequena. Então, agora, quando eu combino essa amostra com outros estudos, ele ganha poder estatístico. Tá? Então, eu consigo incluir esse estudo, mesmo que ele tivesse essa questão específica da amostra. Então, isso permite aí, esse aumento do poder estatístico. E como a gente está trabalhando com números, a apresentação, então eu comentei antes do Prisma, né, como uma apresentação de diagrama do Prisma para os nossos resultados. A meta-análise também vai ter o Prisma, mas ela tem uma apresentação dos resultados que usualmente a gente usa o Forest Plot. Não quer dizer, gente, que vocês não possam utilizar outros tipos, né, de outras formas de apresentação gráfica para esses resultados. Mas o gráfico usual é esse gráfico que a gente chama de Forest Plot. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Ó? Pense que na revisão sistemática, vocês vão ter tabelas em que a gente vai ter, poxa, quem foram os autores, né? Qual foi a minha pergunta de pesquisa, muitas vezes, e qual é a síntese dessa informação. Então, eu comparo em tabelas os meus resultados de cada um dos 500 artigos que foram encontrados lá na minha revisão sistemática. Aqui na meta-análise, eu faço a comparação dos dados numéricos, como a gente já conversou antes. Então, olhem ali, eu tenho o primeiro estudo de 2012, eu tenho outro estudo de 2006, 2013, cada um em uma linha, com os seus dados apresentados, com o total de participantes apresentados, e aí eu tenho lá no nosso Forest Plot o grupo controle e o grupo intervenção. Tá? Então, como ele se dá? Ele tem sempre uma linha central, que ali não está mostrando na linha central, tá? Uma linha central dividindo o grupo controle do grupo intervenção. Essa linha central é a que a gente chama de nenhum efeito. Tá? Então, a linha de nenhum efeito. Quando cai na linha central, ali no meio, entre os dois, tanto faz essa intervenção. Né? Ela não causou nenhum efeito específico. Então, a linha de nenhum efeito ou de nenhuma diferença. Ou então, ele pode tender mais para o controle ou para a intervenção. No caso dessa, Favor Smart, que era a questão que eles estavam comparando, ou o grupo controle lá. E a gente vê que todos os resultados tenderam mais para o grupo intervenção, né? Ele está mais aqui para a esquerda do que para a direita. Note que a gente tem vários quadrados, cada quadrado desses respeita a um estudo, a uma linha daquela, e a gente tem ali um losango, ou um diamante, como chama na meta-análise ao final. Então vamos lá, cada quadrado daquele é um estudo. O diamante é o resultado final da combinação estatística de cada um desses estudos. Então é o posicionamento do diamante que vai mostrar para a gente se eu tenho nenhum efeito ou se eu tenho benefícios ou danos para o meu paciente. Tá? Então é a
posição do diamante que a gente vai identificar ali. O tamanho daqueles quadrados que a gente está vendo, eles dizem respeito à amostra populacional ou ao peso do estudo. Então, eu tenho ali aqueles quadrados maiores, estudos de maior peso, e o quadrado menor, estudos de menor peso. Então, esse é um estudo qualquer que eu coloquei aqui. Eu não sei se vocês já visualizaram, mas a própria logo da Cochrane, ela é também um forest plot. Identifiquem um dia e parem para olhar. Mas ela diz respeito a um estudo específico sobre o uso de corticosteroide em mulheres grávidas. E aí foi um estudo que foi bastante inovador na época, então eles utilizam os resultados desse estudo específico dentro da logo. Eu acho que isso mostra um pouco também como, inicialmente, as revisões sistemáticas ela tem esse foco muito grande nos estudos quantitativos. Então, aqui, como eu comentei, a linha horizontal representa os estudos, a área proporcional, ou seja, o tamanho dos quadrados, diz respeito ao tamanho da amostra, ou o número de eventos que foram analisados, o diamante representa o resultado, e o deslocamento vai representar um deslocamento para o grupo intervenção ou para o grupo controle. Então, quando a gente bate o olho, a gente já consegue identificar, essa intervenção ela teve um resultado aí, que teve efeito nesse grupo de pacientes, ou que trouxe benefícios aí para esse grupo de pacientes. Tudo bem quanto à meta-análise? Fica claro? Sim? Então, vamos agora para as revisões de escopo. Então, a meta-análise, só voltando um pouquinho, ela também vai responder a perguntas de pesquisa bem específicas. Ela vai ter aquela característica da revisão sistemática também. Eu vou ter uma pergunta muito bem definida e muito específica quanto à minha população, quanto à minha intervenção, se eu tenho ou não um grupo comparador, se eu tenho ou não um desfecho já pré-determinado. Mas é um foco, é uma lupa, Quando eu penso na revisão sistemática, se a gente for fazer uma analogia, seria uma lupa. Estou olhando mesmo bem específico para algo. Quando eu olho para a revisão do escopo, agora eu estou falando de mapear conceitos dentro da literatura científica ou teorias dentro da literatura científica. Então, eu quero saber de definições, eu quero saber de limites conceituais. Eu gosto de retratar a revisão do escopo como um panorama. Então, se antes eu estava olhando uma pergunta bem definida, e eu estava fazendo um estudo comparativo para poder entender quais são os benefícios, quais são os danos, qual é a melhor evidência disponível, agora eu tenho um retrato panorâmico do que está publicado na literatura científica. Então, ela vai servir aí para mapear esses conceitos. Ela também usa métodos rigorosos e transparentes, então, se vocês forem ver, a Cochrane tem toda uma metodologia para revisão do escopo, o JBI tem toda uma metodologia para revisão do escopo. Ela é um método bastante interessante, ela também tem um prisma específico para revisão de escopo. E ela é bastante interessante, porque como ela tem esse objetivo de identificar lacunas de conhecimento ou definir o escopo de um corpo de literatura que está publicado, ela pode muito bem preceder uma revisão sistemática. Isso tem acontecido muito. E é bastante interessante, porque ao invés da gente sair fazendo uma revisão sistemática sem entender quais são as lacunas colocadas na literatura científica, eu faço primeiro uma revisão de escopo, que tenha lá uma pergunta bem definida, mas ela não é tão afunilada quanto a pergunta da revisão sistemática. Ela é um pouco mais ampla. E aí eu olho tudo que está publicado na literatura científica que responda aquela pergunta. Mas agora eu não estou comparando os meus estudos, eu vou apresentar essas informações. Eu vou apresentar o que está publicado na literatura científica que responda aquela minha pergunta. Então, não é mais um método de comparação. Eu posso discutir os estudos que foram apresentados? Você pode discutir os estudos que foram apresentados, mas ela vai ser esse olhar mesmo panorâmico do que está publicado. Por isso que muitas vezes ela serve para esse mapeamento de conceitos ali, ou identificação de lacunas na literatura. Identifiquei as lacunas, eu vi que há necessidade de realizar uma revisão sistemática a partir de uma daquelas lacunas. Ou algum outro tipo, talvez essas lacunas gerem estudos primários também. Então, esse é o meu objetivo aqui com a revisão de escopo. Ela pode ser aplicada como uma precursora de uma revisão sistemática, ela pode identificar os tipos disponíveis, tipos de evidências disponíveis em um determinado campo. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês na sequência. Então, imaginei assim, eu quero identificar todos os tratamentos alternativos disponíveis para tratar
para o tratamento de pacientes com... quero identificar tratamentos de adesão ao tratamento para pacientes diabéticos e hipertensos. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero comparar os melhores métodos disponíveis para o tratamento relacionados à adesão? Não, eu quero identificar o que está publicado. Eu quero identificar quais são os métodos disponíveis, né? Quais são os tratamentos disponíveis. Então, é isso, eu estou fazendo esse recorte. Então, ela pode ser utilizada para isso, identificar as lacunas de conhecimento, como eu falei, conceitos e definições da literatura, identificar como uma pesquisa é conclusiva. Então, eu posso olhar para metodologias, né? Posso fazer uma revisão de escopo de processos metodológicos, de metodologias científicas também. Assim como a revisão sistemática, eu também poderia fazer uma revisão sistemática sobre métodos, e ela pode identificar também as principais características relacionadas a um conceito específico. Então, aqui o nosso exemplo, eu tenho como título desse artigo a avaliação, habilidades de avaliação física realizada por enfermeiros que são ensinadas na graduação. Então, olha, a pergunta é bem definida, né? Nossa pergunta está bem definida aqui. O nosso público seriam os estudantes da graduação, para eu olhar para esses estudos, né? Então, o meu contexto é o meu contexto da graduação. Tá? Eu estou falando de habilidades de avaliação física que são ensinadas. E aí eu tenho aqui, 4 perguntas, então eu posso ter mais de uma pergunta também na revisão do escopo, em que eu estou perguntando quais são as habilidades de avaliação física que estão sendo ensinadas nos currículos de enfermagem. Vamos olhar, eu quero identificar todas as habilidades que estão sendo ensinadas. Quais habilidades de avaliação física os alunos estão praticando durante o curso de enfermagem? Eu vou identificar dentro desses estudos também se eles falam da prática dessa avaliação física, e assim por diante. Tá? Então, sempre esse olhar mais panorâmico ali para o que está publicado. Fica claro, gente? Sim? Assim como a revisão sistemática, não se recomenda fazer um limite temporal também na revisão do escopo, a menos que você tenha aquelas questões que eu coloquei anteriormente muito bem definidas ali. Então, eu só vou fazer caso seja um evento que tenha acontecido, ou então, se eu tenho uma justificativa muito clara, como a implementação de políticas, como eu comentei antes. Tá? Mas essa é a nossa revisão de escopo aqui. E aí, para finalizar essa apresentação, nós temos a revisão integrativa. Quando a gente fala daquela hierarquia do rigor metodológico dos tipos de revisão, a revisão integrativa é a que tem mais preconceito dentro do mundo acadêmico. Então, existe essa ideia de que a revisão integrativa ela não tem rigor metodológico, e por isso ela não teria valor. Né? Isso não é verdade, ela tem sim rigor metodológico, ela tem etapas para serem seguidas. O que carece para uma revisão integrativa é, por exemplo, um protocolo para a publicação de revisão integrativa. Então, o Prospero ele não aceita revisões integrativas, né? Eu não tenho outro lugar assim, para poder publicar o protocolo. Na ausência de um protocolo, acaba permitindo um pouco mais que as pessoas tenham aqueles desvios de percurso que eu comentei antes. Se vocês forem fazer uma revisão de integrativa, né, um grupo dentro da universidade, enfim, seguindo as etapas, como a gente segue na revisão sistemática, como segue na revisão de escopo, por mais que ela tenha características diferentes aqui, você tem uma garantia maior de que ela vai ser, que ela vai ter um maior rigor metodológico. Então, eu posso, por exemplo, utilizar o Prisma para fazer toda a minha descrição ali das etapas de extração, seleção, busca, enfim. Eu posso usar PRES ou outros tipos de metodologia para fazer a avaliação dos estudos, né? Então, existem aí várias possibilidades da gente tornar essa revisão integrativa um método rigoroso, mesmo sem ter um protocolo. E aí permitir que a gente consiga publicar isso e dar visibilidade aos achados que a gente encontrou. Por que se dá o trabalho, Ana? Se existem métodos que já estão consolidados, né, que todo mundo acha que são rigorosos, que eu vou conseguir publicar melhor, porque eu me daria o trabalho de fazer, então, uma revisão integrativa. O objetivo dela é bastante diferente dos demais. Então, eu tenho a revisão integrativa como um método emergente. Se vocês forem olhar na Medline, por exemplo, a quantidade de publicações é bastante grande. Eu tenho 2 autores, né, que publicaram um estudo de 2005 com indicações de metodologia, que são as referências mais utilizadas para a revisão integrativa. Eu vou mostrar para vocês na aula de revisão integrativa, que é o Whitemore e o outro eu nunca lembro o nome. Mas, basicamente, o meu objetivo aqui é gerar evidências complexas.
A revisão integrativa, ela tem aquele mesmo objetivo da revisão de escopo quando eu penso em olhar a literatura científica para poder identificar lacunas, levantar conceitos, né, ou limites conceituais, pensar aqui em um objetivo que seja mais teórico. Então, eu quero olhar teorias aí que estão publicadas. Mas ela se diferencia quando ela permite, primeiro, que a gente utilize estudos diferentes, metodologias diferentes. Então, eu posso ter vários estudos dentro de uma revisão integrativa. Enquanto para revisão de escopo, para revisão sistemática, eu vou precisar me ater àqueles estudos que são ou os mesmos estudos ou estudos semelhantes. Aqui não, eu posso colocar estudos qualitativos, estudos quantitativos, estudos de método misto e avaliar todos esses estudos ao mesmo tempo. Ela não é um método comparativo, então, assim como a revisão de escopo, eu não vou comparar esses resultados desses estudos, né? O que eu vou fazer aqui é dialogar com esses resultados. Então, nisso ela se diferencia também. Porque, por exemplo, se eu estiver testando uma hipótese, testando um conceito ou uma teoria, eu vou identificar se nessas publicações que estão ali colocadas, o que esses estudos trazem para essa discussão. Então, ela permite que a gente faça inferências, ela permite que a gente dialogue com esses resultados. Então, não é mais um recorte, não é mais uma fotografia panorâmica do que está publicado, né? Eu consigo dialogar, eu consigo discutir com o que está ali colocado. E é por isso que ela permite aí que a gente tenha o que a gente chama de evidências complexas para sistemas de saúde, para serviços de saúde, porque aqui eu tenho essa liberdade de discutir com a realidade que está colocada para a gente na teoria ou nos principais conceitos. Então, uma abordagem para a síntese de evidências que permite que profissionais de saúde façam o melhor uso das evidências disponíveis para a implementação na prática clínica. Ela permite a inclusão de várias perguntas de pesquisa, assim como as demais. Como eu comentei antes, ela integra desenhos de estudos diversos, com diversas vertentes metodológicas, e ela permite identificar lacunas de conhecimento, gerar questões de pesquisa, né, novas questões de pesquisa, e desenvolver quadros teóricos. Então, o meu melhor exemplo de revisão integrativa é o meu próprio mestrado. Eu fiz um mestrado onde eu comecei, e aí foi aquela ideia de vamos fazer uma revisão sistemática. E aí a gente fez a pergunta de pesquisa, já adaptando ela à metodologia da revisão sistemática. Quando eu estava em alguma etapa do mestrado, eu virei para o meu orientador e disse: isso não é uma revisão sistemática, isso é uma revisão integrativa. Então, a gente aproveitou todas as etapas que eram semelhantes e depois a gente fez a parte da análise e da discussão, modificando ali, partindo para uma revisão integrativa. Qual era o meu objetivo? Eu estava olhando, eu estava estudando a associação entre diabetes mellitus e tuberculose. Tá? Então, aqueles autores que estavam aí pesquisando sobre essa associação de doenças. Então, populações ou pessoas, grupos populacionais que contêm as duas doenças. Então, a ideia é a questão imunológica do diabético fazendo com que uma doença como a tuberculose se espalhe ainda mais, né? Enfim, todo esse tema aí, todo esse objetivo. Então, nessa associação que a gente estava olhando, eu tinha um olhar específico, que era identificar se esses autores, se esses pesquisadores, quando eles estão pesquisando sobre a associação de diabetes mellitus tipo 2 e tuberculose, se eles têm um olhar para a determinação social do processo de saúde-doença. Sendo essa determinação extremamente importante nessa associação. Então, o que eu estava olhando quando eu estava lendo lá os 300 e tantos artigos que eu identifiquei na minha pesquisa? Eu estava tentando identificar, se eles estão tratando dessa associação e com que olhar eles estão tratando para essa associação. É puramente farmacológico, é puramente voltado ao diagnóstico. Em algum momento eles discutem, né, as questões relacionadas à determinação social do processo de saúde e doença, né, como fator importante para essa associação específica. Então eu tinha uma teoria, né, eu tinha uma hipótese anterior, e aí a partir dos achados na literatura científica eu vou discutindo essa hipótese e vou fazendo inferências a partir disso. Faz sentido, gente, o que é uma revisão integrativa? Sim? Então, diferente da revisão de escopo, né? Na revisão de escopo, quer dizer que você não vai dizer nada? Não, você pode. Né? Pode colocar na revisão de escopo o que foi encontrado, enfim, quais são as lacunas. Né? A discussão é uma outra discussão. Agora, eu não faço essa discussão trazida com uma outra teoria, com um outro conceito. Tá? Ela é mais... se atém mais àquilo que está publicado mesmo. Enquanto a integrativa permite que você faça, tenha essa possibilidade maior.
Então, ela vai permitir que a gente gere ou refine uma teoria ou uma hipótese. Ela não é um estudo comparativo e ela tem um outro diferencial, além de ter uma possibilidade de a gente fazer uma revisão integrativa de várias vertentes metodológicas, eu posso também fazer uma revisão integrativa de revisões sistemáticas, tá? Então, aqui dos estudos apresentados, é o único que permite que eu faça uma revisão integrativa das revisões sistemáticas que já estão publicadas, que já foram realizadas. Quando aplicar, eu já comentei, né? Então, estudos primários, ela também vai trabalhar com estudos primários, com exceção das revisões integrativas e de revisões sistemáticas, estudos quantitativos e qualitativos, ou estudos teóricos também. Então, ela permite aí várias vertentes metodológicas. E é isso, gente, eu agradeço. Essa é a avaliação, tá, do pessoal da biblioteca, e aí vocês precisam fazer para poder ganhar o certificado. Eu mando o certificado agora em uma semana, então semana que vem vocês já vão receber o certificado. Eu queria abrir para perguntas. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Na revisão de análise também é feita? Sim. A pergunta foi se na revisão de escopo, tem gente online. Se na revisão de escopo a análise também precisa ser feita por pares. Sim. Tanto o prisma, né? Então as etapas do prisma, na hora da seleção dos estudos, como a análise dos estudos também precisa ser feita por pares. Pense que a análise por pares, ela sempre aumenta o rigor metodológico e diminui os viés. Então é sempre importante ter duas pessoas. No prisma, como ele fala de estratégia de busca, né? Então toda aquela parte de estratégia de busca e etc., você pode considerar o bibliotecário colaborador como seu revisor por pares. Na análise, não. Na análise precisa ser uma pessoa que seja inteirada do tema em si. A meta-análise, ela não pode ser feita a partir de quantitativos, só quantitativos. Só quantitativos, isso. A pergunta foi se a meta-análise pode ser feita a partir de estudos qualitativos, né? Ou só quantitativos, e é só quantitativos mesmo. Como é uma análise de métodos, análise numérica, né? Uma combinação estatística, é só de plot. Mais alguma coisa, gente? Essa plataforma cada vez mais tem aumentado o número de revisões sistemáticas, também considerando os qualitativos, né? Existe uma diferença ou isso aparece junto com todos? Não existe uma diferença. Se você for entrar no site da Cochrane, por exemplo, procurando os manuais da Cochrane, vai ter um manual de revisão sistemática para estudos qualitativos. Então, ali, em alguns momentos da pesquisa, eles vão te dar um direcionamento diferente do que fazer, normalmente na avaliação dos estudos, né? Então, qual é um dos desafios da revisão integrativa, por exemplo? Se eu tenho vários tipos de estudo a serem considerados, quando eu faço a avaliação, eu vou precisar de um método para cada tipo. Então, eu preciso de um método de avaliação para estudos mistos, um método de avaliação para quantitativo, um método de avaliação para qualitativo, dependendo dos estudos que eu encontrei. Na sistemática e na meta-análise, como elas tendem a ser mais homogêneas ou semelhantes, aí, no caso da meta-análise, são só os qualitativos, né? Mas na sistemática, como eles são homogêneos ou semelhantes, eu consigo usar um método de avaliação de estudos, né? Eu consigo selecionar um método. E aí, essas são coisas que eles direcionam vocês também. Então, qual é o método utilizado para avaliação de estudos etnográficos? Eles dão todo o caminho assim. Sim. Quando a gente encontra o seu trabalho, que acaba sendo uma referência, né? Uma revisão integrativa. Sim. Bom, se vocês quiserem ver uma publicada nas teses USP mesmo, vocês conseguem encontrar. Posso compartilhar com vocês também. Mas tem um artigo que é bem legal, que é esse aqui, ó. Então, esse é um grupo da Escola de Enfermagem da USP. A Cássia Baldini é docente na Escola de Enfermagem da USP. Acho que tem outras ali também, são assim, a Marina Peduzzi. Tem outras colaboradoras também. E elas publicaram em 2014 um estudo. Elas fizeram um estudo, na verdade, publicaram esse artigo, em que elas fazem uma revisão integrativa de revisão integrativas.
E elas trazem bastante essa questão metodológica para o artigo. Então, ele é um artigo que eu recomendo para vocês. Eu vou compartilhar com vocês, gente, a apresentação, tá? Não importa. E aí vocês ficam com as referências também. Mas esse é um bom estudo. Na aula de revisão integrativa, que é amanhã, aí eu falo daquela outra referência que está todo mundo seguindo como um método mesmo para revisão integrativa. É isso? Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Por terem não só estado aqui, como participado. Eu vi as cabecinhas balançando, é bom estar presencial também. Tá bom? Mais uma vez, obrigada a todos. Francisco vai vir aqui fazer o sorteio? Os números. Sorteio número 6. 6? Eu vou sorteio outro.